Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo meio que de última hora, pois semana passada, 18 de fevereiro, foi o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Essa data foi criada para conscientizar a população sobre os males causados pelo consumo abusivo de álcool. Você já parou para pensar nas propagandas de cerveja? Se prestar atenção, vai ver que o alvo preferido delas são os jovens e que querem nos vender uma ideia totalmente positiva do consumo da cerveja, entre outras bebidas, mas principalmente a cerveja. Mas será mesmo que a vida real é como nos mostram nas propagandas? Na televisão, nos rádios, nas revistas e jornais e na internet em geral, sempre vemos propagandas de cerveja. Normalmente, estas propagandas estão sempre passando a mensagem de felicidade, de comemoração, de alegria, usando imagens e mensagens apelativas como mulheres bonitas na praia, carros, festas e etc. Mas será que é isso mesmo? Muitos estudiosos afirmam que a propaganda de bebidas alcoólicas contribui para a ampla aceitabilidade social das bebidas alcoólicas e desse modo influencia tanto no primeiro uso quanto no uso continuado desta substância. E você, concorda que a propaganda de bebidas alcoólicas de fato encoraja o consumo de álcool entre jovens e adolescentes? Ou você não concorda? Coloque nos comentários a sua opinião. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a indústria do álcool. Eu acredito que a nossa sociedade olha só para um lado e condena as drogas ilícitas, mas é permissiva demais com o uso e o abuso do álcool. Culturalmente é até bonito beber demais. Eu falo isso porque eu já bebi muito e achava legal ter bebido todas na balada. Então fique até o final do vídeo e já deixe o seu like para dar aquela força para o canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Participe das nossas listas de transmissão. O link está na descrição do vídeo. E participe também das nossas transmissões ao vivo aos domingos às 9 da noite e às quintas-feiras às 8 da noite, ok? Bom, como eu estava falando, a nossa sociedade é preconceituosa com as drogas ilícitas e permissiva com as drogas lícitas, principalmente o álcool, uma droga socialmente muito aceita no nosso meio. E pasmem, na maioria dos casos, o comportamento de beber já é aprendido dentro de casa, com os próprios pais, que também têm o hábito de beber na frente dos filhos e em muitos casos abusivamente. Há quem diga que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas, pois eu discordo. O álcool é a porta de entrada para as outras drogas, pois o uso do álcool, muitas vezes, já é aprendido dentro de casa, é o primeiro contato da criança com algum tipo de substância. Você concorda que o álcool é a porta de entrada para as outras drogas ou discorda? Coloque aí nos comentários. A indústria das bebidas alcoólicas conquistou no Brasil uma força incontestável. Fortemente inserido na cultura de consumo das famílias, o álcool faz parte do dia a dia das pessoas. Bebe-se na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. As garrafas de cerveja, vinho, vodka, uísque e cachaça ocupam lugares de honra em muitas casas, sobretudo nas prateleiras de bares e supermercados. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Brasileiro do Fígado, o IBRAFIG, ao Datafolha, mostrou que 55% dos brasileiros com mais de 18 anos de idade consomem bebidas alcoólicas, sendo que 32%, ou seja, 1 em cada 3 indivíduos consomem semanalmente. Desses, 44% consomem mais de 3 doses por dia ou ocasião, e nesse grupo, 11% consomem acima de 10 doses por dia. A dose padrão a qual a pesquisa se refere é a de 14 gramas de álcool puro, o que corresponde a 45 ml de destilado ou 150 ml de vinho, ou a uma lata de cerveja. Realizado em setembro, o levantamento revelou ainda que entre aqueles que afirmam consumir de 1 a 2 doses de álcool por dia, as mulheres, 42%, consomem mais do que os homens, 32%, e mais do que a média nacional, 37%. Assim como pessoas acima de 60 anos de idade, 52%. Segundo a pesquisa, à medida que aumenta o consumo por dia, diminui a faixa etária, sendo de 10% e 12% entre pessoas de 18 a 59 anos de idade, contra 5% entre os maiores de 60 anos de idade. Entre os brasileiros que consomem 3 ou mais doses de bebida por vez, 44% são homens, percentual que sobe para 49% entre os homens nas classes A e B. A maioria dos entrevistados acredita que o consumo frequente de álcool lidera o ranking de causa tanto do câncer de fígado
quanto da cirrose. Mas a maioria, 56%, negligencia sua saúde quando afirma nunca ter feito exame para avaliar dano do fígado relacionado ao consumo de álcool. Estes dados foram obtidos do site www.agenciabrasil.ebc.com.br. Todos estes dados comprovam o que eu estou falando. Nossa sociedade é permissiva demais com relação ao álcool. E os investimentos milionários em propagandas e publicidade comprovam isso. Observe, nós somos o tempo todo bombardeados por estes estímulos de propagandas. Nos intervalos das novelas, nos jornais televisivos, nos jogos de futebol, o tempo todo a propaganda de bebidas está lá, principalmente da cerveja, a bebida mais consumida pelos brasileiros. É fato que o consumo de álcool permeia a nossa sociedade por milhares de anos, muito antes de existir televisão, internet e propagandas. O consumo de substâncias psicoativas em geral faz parte da história da humanidade. Isto é fato e não podemos negar. Por outro lado, já existem estudos que comprovam a influência das propagandas na tomada de decisão de beber. Um estudo publicado no periódico científico Journal of Studies on Alcohol and Drugs, revista de estudos sobre álcool e drogas, os menores de idade expostos a uma quantidade de anúncios de bebidas alcoólicas consumiam por mês mais de 200 doses de bebida, em comparação com apenas 14 doses naqueles que não assistiam nenhum comercial de bebida alcoólica. No estudo, pesquisadores americanos analisaram o consumo de álcool e a frequência com que mais de 1.000 crianças e jovens com idade entre 13 e 20 anos viam anúncios de cerveja pela televisão durante um mês. Lembrando que, nos Estados Unidos, a idade mínima para o consumo de álcool é de 21 anos. Os resultados mostraram que, no mês anterior ao estudo, aqueles que não viam nenhum comercial de bebida alcoólica beberam cerca de 14 doses de álcool. Esse número subiu para 33 doses naqueles que tinham visto um montante médio de publicidade e chegou a mais de 200 doses nos menores expostos a uma grande quantidade de anúncios de bebidas alcoólicas. Portanto, baseado nesses estudos, a publicidade de bebidas alcoólicas afeta sim os hábitos de consumo desses produtos por crianças e adolescentes. Segundo Timothy Nayami, principal autor do estudo e professor da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, este estudo traz um bom suporte para a ideia de que a publicidade do álcool não está apenas relacionada com quais marcas as crianças podem optar por beber, mas também a quantidade que elas irão beber. Para Ralph Blackman, presidente da ONG Responsibility.org, dedicada em reduzir o hábito de dirigir embriagado e do consumo de álcool por menores, mais do que a publicidade, os pais desempenham um papel fundamental na decisão de um menor beber ou não. De acordo com o relatório Roper sobre a juventude em 2016, realizado anualmente pela consultoria GFK sobre as influências que levam os jovens a consumir álcool, a influência dos pais no desenvolvimento dessa prática foi 71 vezes superior à da publicidade. Outra pesquisa realizada pela Responsibility.org concluiu que quase 2/3 das crianças e adolescentes com idade entre 10 e 18 anos citaram seus pais como a principal influência sobre a sua decisão de beber ou não. Em seguida vieram os amigos e colegas, 46%, e os parentes, 32%. E o papel da publicidade e da mídia teve uma influência de apenas 14% em sua decisão sobre beber ou não. Portanto, não seja um consumidor passivo de tudo que tentam vender para você. Muitas vezes os pais ficam tão preocupados com os filhos não usarem maconha, cocaína e outras drogas que esquecem que eles já estão aprendendo o comportamento de beber, muitas vezes já dentro de casa com os próprios pais. É importante questionar sempre